Agora sim, agora a gente vai falar das glândulas do sistema endócrino. Começando pela hipófise. A hipófise é aquela glândula que fica junto ao hipotálamo, lá próximo, lá no encéfalo, atrás dos nossos olhos, pela depressão nasofrontal, que trabalham juntos ali, o hipotálamo regulando o funcionamento da hipófise, e ela é chamada de glândula mestra do sistema endócrino, porque ela estimula ou inibe o funcionamento de várias glândulas do nosso corpo. Daí o nome de glândula mestra dela, tá? Mas a gente sabe que o hipotálamo é um grande regulador do funcionamento da hipófise. A hipófise ela tem o tamanho de um grãozinho de ervilha e é dividida em duas regiões. Um lobo anterior, voltado para frente do seu rosto, chamado de adenohipófise, e um lobo posterior, voltado para trás da sua cabeça, chamado de neurohipófise. A neurohipófise já citei quando falamos do hipotálamo. É a região da hipófise que recebe os hormônios do hipotálamo, armazena e os secreta para o sangue. O hipotálamo, por ser uma região do sistema nervoso, ele está mais ligado lá no funcionamento com as suas células, mas produz hormônios. E esses hormônios que ele produz acabam sendo armazenados e secretados pela neurohipófise. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. Ele é responsável pelo armazenamento e pela secreção dos hormônios do hipotálamo. Então não é raro aparecer uma prova para vocês. O hormônio antidiurético. Quem é responsável pela produção do hormônio antidiurético? Produção do hipotálamo. Quem é responsável pela secreção do hormônio antidiurético? Aí é a neurohipófise. Beleza? A adenipófise é um pouco diferente. Ela tem glândulas produtoras de hormônios. E esses hormônios que ela produz, ela mesma libera para a circulação. São vários hormônios que estão representados em roxo aqui para vocês. Ó. Vamos falar deles um pouquinho e da função de cada um deles no nosso organismo. O primeiro é o hormônio do crescimento ou somatotrofina. Trofina, essa partezinha aqui, esse sufixozinho aqui da palavra, significa estimulante, né? Hormônio estimulante. Então, a somatotrofina estimula o somato. O que é somato? São as células gerais do corpo, as células não reprodutivas. Então, esse hormônio estimula as células não reprodutivas a se desenvolverem, fazendo o corpo crescer. Esse hormônio é conhecido pela sigla GH. O hormônio do crescimento, ou somatotrofina, também é conhecido como GH. A função principal dele é estimular o crescimento dos seus ossos e dos seus músculos, fazendo você ganhar tamanho, beleza? Ele também é responsável pelo estímulo do fígado da liberação de um hormônio chamado de IGF. Antigamente o IGF era chamado de somatomedina, hormônio fundamental para o crescimento do seu organismo. Tá legal? Então ele também estimula a liberação do IGF pelo fígado. E aqui tem um detalhe bem importante. Tem pessoas que têm problemas na produção e na secreção do GH. E acabam produzindo ou GH de mais ou GH de menos. Quando a pessoa tem uma alta produção de GH, ela acaba desenvolvendo o corpo mais que deveria e tendo uma doença conhecida como gigantismo. Pode ultrapassar a 2,50 m, o crescimento não é proporcional, acaba crescendo extremidades do corpo e a pessoa fica muito alta, porém com o corpo com as estruturas que apoiam o esqueleto não bem desenvolvidas. A musculatura e os ossos crescem mais rápido do que as estruturas que auxiliam na articulação, tipo tendões e ligamentos. Então qualquer movimento não é tão fácil quanto você imagina. A gente vê às vezes aqueles gigantes jogando no basquete norte-americano, por exemplo, NBA, e a gente imagina que aqueles caras têm gigantismo. Não, eles são só grandes mesmo. Com gigantismo, dificilmente o cara consegue desempenhar algum esporte, ou participar de algum esporte. Tem até casos, mas geralmente os caras estão ligados à Paralimpíada, porque o corpo não tem a mobilidade de uma pessoa que não tem o gigantismo. Se o GH for baixo demais, aí dá um problema conhecido por nanismo. Gente, nanismo é um nome para vários tipos de anomalia, onde a pessoa, obviamente, cresce muito menos do que normalmente cresceria. Existem nanismos que são
condicionadas por problemas genéticos, como a acondroplasia. No caso desse nanismo aqui, a pessoa não desenvolve o corpo direito. Então, geralmente, os problemas não são de formação do corpo. O corpo se forma, mas não consegue se desenvolver, porque forma o hormônio do crescimento. Se ele for dado à pessoa na época certa, as pessoas que têm esse tipo de nanismo aí, se forem tratadas com GH sintético na época certa, acabam se desenvolvendo e chegando a uma estatura próxima àquela que chegaria normalmente. Beleza? Segundo hormônio da hipófise, a prolactina. A prolactina age sobre as glândulas mamárias. E a função dela, obviamente, né, prolactina, glândula mamária, estimula a produção do leite materno. A prolactina é estimulada pela ocitocina, hormônio do hipotálamo. E aí a mulher, pós o parto, estimula a produção da prolactina, que estimula as glândulas mamárias a liberarem leite materno para ela. Beleza? Pelo mamilo, para o bebê se alimentar normalmente. Terceiro tipo de hormônio da adenipófise, o hormônio estimulante da tireoide. A sigla para esse hormônio aqui é TSH. TSH. A função dele é estimular a glândula tireoide a produzir seus hormônios. É um hormônio estimulante, né? E hormônios estimulantes costumam ganhar eutrofina no final, lembra? Então, esse hormônio também é conhecido como tireotrofina. Hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina. Função: estimular a glândula tireoide a produzir os seus hormônios que auxiliam na nossa velocidade metabólica. Legalzinho? Quarto hormônio. Hormônio estimulante das glândulas adrenais. Também tem sigla para ele. A sigla é ACTH. Como o nome diz, estimula as glândulas que ficam sobre os rins, produzindo seus hormônios. A função é estimular o funcionamento das glândulas adrenais ou suprarrenais. As glândulas adrenais ou suprarrenais são estimuladas pelo hormônio estimulante das adrenais, ou ACTH, ou hormônio adrenocorticotrófico. Olha que nome horroroso, né? Adrenocorticotrofina, adrenocorticotrófico, é o hormônio estimulante das glândulas adrenais. E para fechar essa parte da hipófise, as gonadotrofinas, hormônio que estimula as gônadas. O que é gônada? Gônadas são regiões do nosso corpo produtoras dos gametas, masculino e feminino, e também dos nossos hormônios sexuais. As gonadotrofinas vão estimular ovários e testículos, os ovários femininos e os testículos masculinos. São dois hormônios gonadotróficos, trofinas, estimulam as gônadas. O hormônio folículo estimulante, que tem como sigla FSH, e o hormônio luteinizante, que tem como sigla LH. Esses hormônios são bastante famosos pela participação deles no ciclo menstrual. Só que são hormônios que estimulam glândulas masculinas e femininas. Então também tem ação sobre os homens, tá? O hormônio folículo estimulante, ele basicamente tem como função estimular o amadurecimento dos gametas masculino e feminino. No caso do gameta feminino, nós dizemos que ele estimula não só o ovócito a virar óvulo, não só o amadurecimento da célula, mas sim do complexo de células que reveste o gameta feminino. A função do FSH na mulher é estimular o amadurecimento do folículo ovariano. Esse folículo é um conjunto de células que contém o gameta feminino imaturo. Então ele vai estimular o amadurecimento para que o folículo possa, para que o gameta possa amadurecer e aí depois ser liberado no processo chamado de ovulação. No caso do homem, ele estimula o amadurecimento do gameta masculino, um processo chamado de espermatogênese. Estimula a espermatogênese, a formação dos espermatozoides nos homens. Tranquilão? E o hormônio luteinizante? Também é gonadotrófico, então também tem ação no homem e na mulher. A ação na mulher desse hormônio basicamente é estimular
a liberação do gameta do ovário para a tuba uterina. Esse processo ganha o nome de ovulação. Olha só, para a gente ser um pouquinho mais correto com a nossa fala, a mulher não ovula, né? Ela não libera o óvulo. Ela libera uma estrutura chamada de ovócito secundário. É o óvulo ainda imaturo. Só vai haver amadurecimento total do óvulo quando houver fecundação. Então o nome mais correto aqui não é ovulação, liberação do óvulo. É ovocitação, liberação do ovócito secundário. Quem estimula isso é o hormônio luteinizante. O que é curioso é quando ele estimula isso, ele estimula também a formação de uma estrutura chamada de corpo lúteo. Daí o nome hormônio luteinizante. O corpo lúteo é fundamental para a mulher durante o ciclo menstrual, porque produz hormônios que ajudam bastante no processo do ciclo menstrual, a progesterona e o estrogênio. E no homem, Rangel, como é que o hormônio luteinizante atua no homem? No homem, ele atua estimulando a produção dos nossos hormônios esteroides. Ele atua estimulando a produção de testosterona. A testosterona, hormônio masculino, é estimulada pela ação do LH, ou hormônio luteinizante. Então, esses hormônios são os produzidos pela adenohipófise. Beleza? Hora do print.